Na Purina acreditamos que os animais de companhia e as pessoas estão melhor juntos. Sabemos que quando as pessoas e os animais se juntam, a vida torna-se mais rica. E também sabemos que pelo menos 1 em cada 5 pessoas no mundo reage aos alergénios do gato. Este problema tornou-se um objetivo pessoal para o Dr. Ebenezer Satiraj, imunologista e diretor de nutrição molecular na Purina. I'm part of over 500 scientists at Purina. Our goal is to be able to bring innovative and pioneering science in nutrition. My daughter Sarah is an animal lover and she especially loves cats. But unfortunately, like other cat lovers, she's sensitized to cat allergens. I want to hug them, pet them as they sleep and do the purr thing. You know how they purr and it's on your lap? I really like cats and I think they're cute. Olá a todos. Após termos visto então o testemunho da Sara, que é alérgica a gatos e é filha então do Dr. Ebenezer, o investigador Purina que desenvolveu a investigação que levou ao desenvolvimento desta ferramenta poderosa para ajudar os tutores de gatos que são alérgicos aos seus felinos, que eu agora convidava todos a ouvir o Dr. Mário Moraes de Almeida, médico imunoalergologista, que é coordenador do Centro de Alergia no Hospital CUF Descobertas, partilhar connosco o impacto que a alergia a gatos pode ter na saúde dos seus pacientes e que lhes chegam ao consultório todos os dias. Dr. Mário. Muito bom dia, muito obrigado, Dr. Ana Marta, pelo convite e para estarmos aqui a partilhar um bocadinho sobre o que é este mundo das alergias e particularmente também das alergias aos gatos. Começando por recordar que cerca de 1/3 da população, ou seja, cerca de 1 em cada 3 pessoas que moram em Portugal, sofre de uma doença alérgica crónica, de longe a mais frequente, a rinite alérgica, a rinoconjuntivite alérgica e depois a asma brônquica. Problema bem conhecido de todos e das pessoas também na nossa população, cerca de 1/3 está sensibilizado a um alergénio. O alergénio, vamos ver que podem ser de várias origens, mas seguramente 10 a 20% destas pessoas estão sensibilizadas a animais de companhia. E aqui o gato, de facto, pode ser um problema, embora às vezes, de facto, não esteja ainda suficientemente bem estudado, e aqui é importante que todos nós possamos colaborar na procura de ajuda, na procura de ir ao encontro de respostas, porque muitas pessoas estão convencidas que têm muitas queixas relacionadas com o seu animal de companhia, neste caso com o seu gato, e nem sempre é o caso, como vamos discutir um pouco convosco. Mas, ao fim e ao cabo, o que é uma alergia? Aqui há, de facto, muita confusão e, frequentemente, é considerado eu tenho falta de defesa, eu tenho alergias. Aqui, para aumentar a autoestima dos alérgicos, não. O que nós temos é uma explosão de imunidade. Nós, quando estamos em contacto com aquilo a que estamos sensibilizados, seja ele um medicamento, seja ele um ácaro, seja ele um pólen, o que vamos fazer é libertar muitos mediadores. É isto que leva a que nós vamos começar a coçar o nariz, vamos começar a espirrar, a tossir, a ter falta de ar, a ter comichão na pele, ou seja, é toda esta explosão de imunidade que está aqui em causa e que nós temos de facto tentar controlar. Agora, o que é que pode provocar as doenças alérgicas? Aqui é óbvio que os alergénios, que são umas pequenas proteínas com quem vamos estar em contacto, vão ser de facto muito, muito importantes. E aqui pensamos logo, estamos agora em pleno início da primavera, já fortemente primavera polínica, não necessariamente só a questão da estação do ano, mas de facto agora vamos ter muitos pólenes, os pólenes das ervinhas selvagens, das gramíneas, que são designados por os fenos, a oliveira, o plátano já acabou, já foi mais para trás, outras árvores também já foram mais até no inverno, e de facto é um alergénio muito importante no nosso país e que provoca de facto muitas queixas em muitas pessoas. Depois os ácaros estão sempre presentes connosco no nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia, de facto são muito frequentes e depois, oh meu Deus, e depois até estas criaturas tão queridas, que nos fazem tão bem, que fazem parte da nossa família e que nós, como ouvimos, já há mais de 1 milhão de animais, neste caso dos gatos, mais de 1 milhão também, neste caso dos cães, e que nos podem provocar alergias. De facto, efetivamente podem. Então, aqui a palavra é vamos procurar ajuda, vamos tentar, de facto, diagnosticar bem. Esta é uma palavra muito importante e depois vamos tentar, obviamente, rever soluções e aqui, de facto, muito entusiasmo em novas perspectivas que nós podemos ter quando estamos até ao alimentar um animal, reduzir os alergénios, era algo que há cerca de 10, 15, 20 anos atrás, se nos dissessem isto, nós de facto todos não acreditaríamos, achávamos que a intervenção tinha que ser feita exclusivamente a nível do ambiente e quando muito também a nível do próprio cuidador do animal. Agora,
Também outras questões que podem também agravar as doenças alérgicas, só aqui para recordar as infecções, o fumo do tabaco, o esforço físico, o álcool, a poluição, o clima, as emoções. É porque, de facto, nós, quando estamos a falar de doença alérgica, às vezes estamos a tentar culpar alguém. E é frequente tentarmos responsabilizar um animal de companhia que muitas vezes nem sequer tem nada a ver com as queixas do paciente alérgico que está na nossa consulta e que, de facto, deve procurar ajuda e não deve continuar, de facto, nesta incerteza, o que é que me provoca queixas. O que é que as pessoas, quando vão às nossas consultas, o que é que nos dizem? Estou sempre constipada, já estão a perceber que não é constipação, de facto, eventualmente será uma rinite alérgica, uso montanhas de lenços, tenho tosse, isso já é normal, sempre vou à casa da minha tia porque a casa é mais úmida ou porque existe lá um animal de companhia e então, de facto, tenho algumas queixas. Já a minha mãe sofreu desta alergia, aqui apelando muito para o determinismo genético, aqui as pessoas que já têm alergias sabem que frequentemente os seus filhos vão tê-las também, como já os seus pais também as tinham. O pior é esta terrível falta de ar, este sintoma muito preocupante e que a fazer pensar na asma. Gostava tanto de melhorar, estava na altura de procurar ajuda e depois, de repente, como disse, eu sou alérgico ao gato, ou seja, será que isto é o meu problema? E às vezes pode ser e, de facto, existem perspectivas de intervenção. E que, como vamos também discutir, na maior parte das situações, de facto, não é retirar o animal da nossa presença, é conseguirmos arranjar aqui alguns truques, algumas estratégias para conseguir conviver em paz e, de facto, manter a harmonia daquele animal de companhia, que também faz parte, obviamente, da família. Então, trazendo agora e falando um pouco sobre especificamente a alergia a alergénios de gato. Então, os alergénios do gato, nós não somos alérgicos a todo o gato, somos alérgicos a algumas proteínas que são, digamos, estão relacionadas com o gato, e aqui destacar uma delas, o fel-do-ano, digamos, é aquilo que se chama o alergeno major do gato. E é o alergeno major porquê? Porque quase todas as pessoas que têm alergia ao gato estão sensibilizadas a este alergénio. Então, 5 a 20% da população alérgica, consoante a zona do mundo, de facto, pode estar sensibilizada e pode desenvolver queixas relacionadas, neste caso, os alergénios do gato. É esta, de facto, a alergia mais frequente a animais em todo o mundo. O problema destas partículas, e que distingue, por exemplo, das partículas dos pólenes. Os pólenes são partículas muito grandes que frequentemente o que nos provocam queixas é mais a nível do nariz, a nível dos olhos. Os alergénios do gato são muito fininhos, são muito pequeninos e conseguem penetrar muito profundamente as nossas vias aéreas, daí a razão que com alguma frequência pessoas sensibilizadas e que têm doença podem desenvolver, por exemplo, asma. A evicção alergénica, reduzir a exposição a estes alergénios pode ser muito importante, às vezes, de facto, é difícil. Quais são as principais doenças que vamos estar aqui a falar do ponto de vista clínico e que vamos encontrar na nossa experiência, seja na criança, seja no adulto, seja no idoso? Rinoconjuntivite alérgica e asma brônquica são, de facto, as mais frequentes. Agora, há aqui muitos aspectos emocionais relacionados com isto e há muitos erros de diagnóstico. Ou seja, na nossa experiência clínica, é muito frequente virem ter pessoas connosco. Porquê? Porque têm, de facto, a sua asma, a sua rinite. Têm um animal de companhia. Alguém fez umas análises, fez uns exames e que disse que era alérgico ao gato, mas de facto não há sequer queixas relacionadas com o gato, ou com o cão, ou com outro animal de companhia, e de facto o que existe é uma sensibilização. Aqui é de facto dar esta noção que sensibilização é uma questão, alergia passa sempre por identificação de sintomas. E quando nós perguntamos, mas quando está em casa, quando está presente o animal, há mais sintomas? Não, isso não há. Eu de facto não posso, se eu limpar o pó é que fico com muitas queixas. Ou seja, se eu for para a rua nesta altura da primavera, começo a espirrar, começo a coçar o nariz, começo a tossir e, de facto, esse é o aspecto mais importante. Então, esta questão, será que necessariamente porque eu tenho um animal de companhia e sou alérgico, tenho que retirar o animal da minha presença? Não, como iremos discutir já em breve. Ou seja, o diagnóstico é sempre baseado e fundamentalmente na clínica. Só depois vamos fazer alguns testes. Muitos de vós já fizeram testes das alergias no braço, já fizeram algumas análises e depois esta informação muito importante. Sensibilização é diferente de doença alérgica. A criança tem asma, mais frequentemente está relacionada com as infecções virais que ocorrem, com a exposição aos ácaros, aos pólenes, mas como existe lá um animal em casa, fazem-se também umas análises. E nas análises vem lá uma ligeira sensibilização ao gato. Isto não leva de todo a que tenha que se retirar o gato do ambiente. Ou seja, sensibilização é uma questão, doença alérgica é outra. E, mais uma vez, também recordar, existem sempre múltiplas oportunidades de intervenção.
Ou seja, quando nós pensamos num tratamento para estes doentes, claro que limitar a exposição aos alergénios pode ser importante, aos animais, claro que pode ser importante, mas vamos tentar reduzir a exposição aos alergénios e aqui as implicações, claro que vamos ventilar mais as casas, vamos aspirar a casa, em alguns casos podemos limitar a circulação do animal de companhia em algumas zonas da casa. Agora, também pode haver oportunidades, se nós também conseguirmos modular mais esta exposição aos alergénios, reduzindo os alergénios produzidos pelo animal, também será fundamental. Vamos dar medicamentos de acordo com os sintomas, da asma, da rinite, da conjuntivite, o que for, e vamos até eventualmente também poder vacinar os cuidadores dos animais, modificando a resposta imunitária no sentido de haver tolerância, ou seja, deixar de haver uma resposta alérgica e passarmos a tolerar. É porque o nosso sistema imunitário tem este balanço e que nós conseguimos também compreender quando pensamos nas crianças que nascem em casas, ou seja, no meio de famílias onde já existem animais. Antigamente pensava-se que isto era quase criminoso, ou seja, não podíamos deixar as crianças estarem expostas, mas de facto podemos e devemos, porque conseguimos perceber que as crianças que são logo expostas desde os primeiros tempos de vida aos animais até vão desenvolver menos alergias. Ou seja, este balanço entre alergia e tolerância aqui é claramente benéfico em termos da tolerância. Quando nós estamos a vacinar os cuidadores dos animais com vacinas antialérgicas, o que nós estamos a dar-lhes é sinais de tolerância, ou seja, calando a alergia, os marcadores continuam lá, as análises continuam lá e vamos fazer com que tolerem melhor a exposição. Se eu conseguir ao mesmo tempo reduzir a quantidade de alergénios do gato, nomeadamente o fel do âne, e com isso reduzir a sua concentração na atmosfera, eu vou facilitar que haja mais contacto entre o animal e o seu cuidador e vou favorecer muito a evolução da doença alérgica e vou permitir que a exposição possa ser mantida. Espero ter-vos convencido que a alergia a animais e ao gato é de facto a mais frequente. A rinoconjuntivite alérgica e a asma são as doenças também que são mais prevalentes na nossa população relacionadas com esta alergia. Os sintomas podem ser persistentes e graves, mesmo se o animal está presente, e é sempre importante abordar e tratar estas pessoas. Sabemos muito bem como evitar a exposição aos alergénios. Existem tratamentos específicos, existem vacinas e tratamentos inovadores que consigam reduzir a quantidade de alergénio do gato. É, de facto, um aspecto muito promissor, com o qual estamos também, como médicos, muito entusiasmados para podermos ajudar mais pessoas a serem cuidadores e a terem toda a relação emocional e profícua com os seus animais de companhia, nomeadamente com os seus gatos. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, e por ter estado aqui a falar convosco. Obrigada, Dr. Mário, pela partilha desta mensagem tão relevante que é conseguir manter o gato no lar onde ele é amado e que realmente este problema não tem que ser um sinal de realojar o gato ou de se desfazer do gato. Obrigada, Dr. Mário. Obrigado. E então, após termos visto qual é o impacto na saúde que as alergias ou a sensibilização aos alergénios felinos podem ter na saúde dos humanos, eu gostaria de falar de outros impactos que o Dr. Mário também mencionou ligeiramente, nomeadamente a nível das consequências emocionais e da relação que sai prejudicada desta sensibilização aos alergénios felinos, esta relação entre o tutor e o seu gato, porque, lá está, como o Dr. Mário mencionou, ter que limitar, por exemplo, o gato a determinadas dependências da casa, não poder interagir com ele da forma como um tutor que ama o seu gato gostaria, não poder usufruir do ronronar do seu gato, é realmente muito triste para quem tem um felino na sua família e que simplesmente o adora. E, acima de tudo, a consequência emocional que muitas vezes alguns tutores de gatos são confrontados quando têm este diagnóstico de alergia e que realmente retirar o gato da casa pode ser sugerida. E, portanto, uma pessoa quando adota um animal, quando ama esse animal e sente-o como parte da sua família, desfazer-se dele é absolutamente impensável. E estas consequências não são apenas para os tutores, são também para os gatos, porque os gatos, ao contrário daquilo que muitos julgam, eles também sofrem com esta separação, eles também ficam estressados com o facto de não poderem interagir com o seu tutor da forma como gostariam. Isso tem impacto a nível da saúde, problemas urinários, de imunossupressão, etc. Mas, acima de tudo, se ele tem que ser retirado da sua casa, se ele também fica privado de viver com a família que o ama, isso também é devastador para o animal. Além de que, obviamente, que muitos tutores de gatos que
que gostariam de ter, muitas pessoas gostariam de ter gatos, não os adotam quando sabem à partida que têm este tipo de problema, este tipo de sensibilização. Mas, portanto, como o Dr. Mário também já referiu, e eu quero realmente reforçar, a alergia aos gatos não é ao pelo do gato, é sim aos alergénios, a proteínas que se encontram presentes na sua saliva, sobre o pelo ou sobre a sua pele. E também, apesar dos gatos produzirem vários alergénios, o FeLD1 é de longe o principal alergénio felino. O FeLD1 é uma proteína que é produzida essencialmente pelas glândulas salivares e sebáceas dos gatos e é realmente o mais potente, o mais relevante, porque praticamente todas as pessoas reagem a esta proteína. As pessoas que se encontram sensibilizadas aos alergénios felinos, estima-se que até 95% das pessoas sensibilizadas aos alergénios felinos reajam, portanto, a esta proteína, e todos os gatos produzem FeLD1. Todos, sem exceção, independentemente do seu sexo, da sua raça, da sua idade, condição corporal, da cor ou comprimento da pelagem, porque a pelagem não tem nada a ver com a reação de sensibilização nos humanos, e mesmo aquelas raças que não têm uma pelagem normal, como por exemplo os gatos da raça Sphynx, também eles produzem esta proteína na sua saliva e também eles têm o potencial de desencadear uma reação de sensibilização nos seus tutores. Portanto, a função do FeLD1 no gato é desconhecida, julga-se que poderá ter um papel de sinalização química de feromona. Também não sabemos qual seria o potencial risco de parar ou interromper a sua produção a longo prazo, porque se nós não sabemos qual é a função no gato, também não sabemos que consequências é que poderá ter interromper a sua produção. Portanto, do ponto de vista do animal, é importante que qualquer abordagem que vise reduzir o nível de FeLD1 no ambiente não interfira com a sua produção, porque não sabemos com segurança que impacto é que isso poderia ter a médio e longo prazo. O FeLD1 surge no ambiente, como já devem imaginar, porque lá está, é produzido nas glândulas salivares, portanto está presente na saliva e, como todos sabem, os gatos naturalmente tendem a fazer a sua higiene, eles lambem-se e, portanto, nesta higiene diária que todos os gatos fazem, eles acabam por transferir então a saliva com o FeLD1, com o alergénio, para a sua pele e para o seu pelo e depois, com a queda natural da pele e do pelo no ambiente em que eles vivem, passam o alergénio para o ambiente. E este alergénio, o FeLD1, é uma proteína que tem uma capacidade de se ligar, de aderir a todas as superfícies, a roupas, ao cabelo, aos objetos, de tal forma que, mesmo em locais em que naturalmente não habitam gatos, como por exemplo transportes públicos, edifícios públicos, escolas, muitas vezes aparece também lá nestes locais o FeLD1, porque as pessoas que naturalmente lá circulam e que têm contacto com gatos acabam por transportar nos seus objetos e nas suas roupas e com o potencial de desencadear sintomatologia alérgica nas pessoas que estão nesses locais. E, portanto, geralmente, os tutores de gatos alérgicos aos seus felinos geralmente não reagem única e exclusivamente aos alergénios felinos. Reagem também a outras proteínas ou outros alergénios e, geralmente, aquilo que acontece é que quando nós temos uma soma de todos os alergénios a que aquela pessoa encontra-se sensibilizada, quando esta soma global ultrapassa o chamado limiar alergénico dessa mesma pessoa, desse mesmo indivíduo, existe o desencadeamento de uma resposta de sensibilização. Portanto, este conceito é extremamente importante para perceber porque é que, por vezes, algumas pessoas que têm alergias desenvolvem sintomatologia e em outras situações não o desenvolvem. Realmente tem a ver com este limiar e tem a ver com a carga total de alergénios presente nesse ambiente. Se nós formos capazes de reduzir a carga total destes alergénios, se nós formos capazes de reduzir nem que seja um deles, por exemplo, neste exemplo, se nós fôssemos capazes de reduzir o nível de alergénio C, podemos imaginar que fosse, por exemplo, o FeLD1, abaixo do limiar alergénico e não é necessário reduzi-lo a 100%, pode ser uma redução apenas parcial, mas que seja significativa, podemos contribuir de uma forma positiva para a redução da carga alergénica total, ser capaz de reduzir esta carga alergénica abaixo do limiar alergénico do indivíduo e podemos conseguir ter uma pessoa assintomática e que convive bem com os alergénios presentes no ambiente.
E, portanto, foi nesta tentativa de realmente contribuir para uma redução da carga de FeLV1 presente no ambiente que a Purina, após mais de uma década de investigação, descobriu uma abordagem proativa que neutraliza o principal alergénio dos gatos, o FeLV1, na sua origem, que é a saliva do gato. Esta abordagem teve como objetivo não parar a produção de FeLV1, porque, como eu disse há pouco, nós não sabemos o real impacto que isto poderia ter a nível da saúde do animal, a médio e longo prazo, porque nós não sabemos que função exerce o FeLV1. E a tecnologia que foi utilizada foi a utilização de uma proteína específica proveniente do ovo, que tem a capacidade de neutralizar, então, o FeLV1 na saliva do gato. Tecnologia essa que não é mais do que anticorpos IgY específicos para FeLV1 e que é uma tecnologia que demonstrou ser segura e eficaz, como eu vou passar a apresentar. Portanto, as galinhas e as aves, de uma maneira geral, que vivem num ambiente em que circulam gatos, entram em contacto naturalmente com os seus alergénios, também em contacto com o FeLV1 e produzem naturalmente anticorpos específicos contra este alergénio. Portanto, estes anticorpos, da mesma forma que nos mamíferos as mães transferem os seus anticorpos para o leite materno e desta forma passam anticorpos para os seus filhos, também as aves têm a capacidade de transferir anticorpos para a sua descendência através dos seus ovos e, portanto, estas imunoglobulinas Y são transferidas para a gema dos ovos das aves. E estes ingredientes provenientes do ovo que contêm imunoglobulinas Y, destas proteínas, são utilizados desde há décadas, quer na indústria pecuária, quer também como suplementos alimentares na nutrição humana. E, portanto, como é que funciona? Basicamente, quando nós temos um alergénio presente no ambiente e ao qual a pessoa ou o animal se encontra sensibilizado ou que reage, há uma reação de ligação específica com determinadas células do sistema imunitário e esta ligação específica leva a uma reação de desgranulação com libertação de mediadores inflamatórios que culminam numa cascata de sintomas alérgicos, como o Dr. Mário referiu. Quando nós temos o nosso alergénio felino, FeLV1, presente no ambiente de uma pessoa que se encontra sensibilizada a este alergénio, mas colocamos em contacto estas proteínas, estas imunoglobulinas Y específicas para o FeLV1, anti-FeLV1, ele é neutralizado. Ok, não passo ao slide. Ok, agora sim. O FeLV1 neutralizado quando entra em contacto com as células do sistema imunitário que se ligaria especificamente, não o consegue fazer porque se encontra neutralizado e, portanto, não ocorre uma reação de desgranulação e não existe o desenvolvimento da sintomatologia alérgica. E, portanto, falando então de como é que o nosso alimento, o ProPlan Leaf Clear, funciona. Basicamente, nós temos croquetes do alimento seco do animal com uma elevada palatabilidade e nutricionalmente de elevada qualidade, que são revestidos com estas proteínas específicas provenientes do ovo e que têm a capacidade de, na saliva do gato, neutralizar, portanto, o FeLV1 na saliva do gato. Então, estes anticorpos neutralizam-no. Quando o gato faz a sua higiene, já transfere o FeLV1 neutralizado para a sua pele e para o seu pelo e, portanto, quando o pelo e a pele se liberta no ambiente, acaba por já não ser reconhecido como alergénio, já não tem a capacidade de desenvolver reação alérgica na pessoa sensibilizada. Durante estes mais de 10 anos de investigação, a Nestlé Purina realizou vários estudos científicos, estudos esses que foram estudos laboratoriais, estudos pré-clínicos, em que, em primeiro lugar, foi verificada a capacidade de estas proteínas provenientes do ovo ligarem-se ao FeLV1, o que foi demonstrado como sendo possível, e após esta ligação, o FeLV1 não ter a capacidade de desencadear a reação de desgranulação nas tais células do sistema imunitário, o que também foi demonstrado com sucesso. Numa segunda fase do estudo, estudos já realizados em animais, estudos em gatos, em primeiro lugar foi testada a segurança desta tecnologia, portanto, em primeiro lugar foi testada a utilização no alimento de níveis de IgY destas proteínas provenientes do ovo em níveis muito mais elevados do que aqueles que são utilizados em ProPlan Leaf Clear, para realmente comprovar que não havia qualquer efeito adverso, o que foi demonstrado.
Em segundo lugar, foi testado então o alimento com estas proteínas provenientes do ovo, a sua capacidade de reduzir o FeLD1 ativo na saliva do gato, o que foi também demonstrado com sucesso e foi publicado em estudos que já se encontram então publicados em revistas de referência. A partir da terceira semana de consumo deste alimento, há uma redução estatisticamente significativa do nível de FeLD1 presente na saliva do gato. E por fim, o estudo que envolveu cerca de 105 gatos, em que foi testado então qual era o nível de FeLD1 ativo agora no pelo e na pele do gato. E novamente os mesmos resultados foram apresentados. A partir da terceira semana de consumo do alimento, havia uma redução significativa do nível de FeLD1 na pele e no pelo destes gatos. Tudo isso também que já se encontra publicado numa revista de referência. Portanto, em resumo, este último estudo demonstrou que 97% dos gatos que consumiram este alimento apresentavam uma redução do nível de FeLD1 ativo. Maior ou menor, 97% dos gatos apresentavam uma redução do nível de FeLD1 ativo na sua pele e no seu pelo. E, em média, a redução foi de 47% do nível de FeLD1 na pele e no pelo dos gatos, então a partir da terceira semana de consumo do alimento. E eu recordo que, para ajudarmos as pessoas que se encontram sensibilizadas aos alergénios felinos, não é necessário eliminar os alergénios a 100% de um deles, basta uma redução significativa de algum deles, desde que nós consigamos baixar a carga alergénica total presente no ambiente em que aquele indivíduo circula, abaixo do seu limiar alergénico, para conseguir ter uma pessoa, então, sem resposta de sensibilização e completamente assintomática. Portanto, para terminar, queria só reforçar que ProPlan Live Clear é uma proposta que vem trazer, portanto, uma solução que é segura e que é eficaz para a redução dos alergénios felinos no ambiente dos seus tutores. Trata-se de uma proposta que é muito simples, apenas envolve que o tutor disponibilize um alimento de elevada qualidade, de elevada palatabilidade, que contém este ingrediente específico proveniente do ovo, que tem a capacidade de neutralizar o principal alergénio felino, o FeLD1, na sua saliva e, portanto, acaba por ser mais uma ferramenta que vem contribuir para, juntamente com todas as outras, que os tutores de gatos já têm à sua disposição para reduzir a carga alergénica no seu ambiente. É mais uma ferramenta que vem contribuir de uma forma positiva e de forma muito significativa para esta batalha de redução da carga alergénica dos alergénios felinos no ambiente dos tutores alérgicos e que, acima de tudo, vai contribuir para manter os gatos nos lares onde são amados, porque a mensagem principal é que os gatos são parte da nossa família e existem soluções para manter onde eles são realmente amados. Muito obrigada. Eu vou, em seguida, apenas passar um vídeo resumo da forma como funciona ProPlan Live Clear e, em seguida, passo a palavra à minha colega Sofia Lajinha. Muito obrigada. Um alimento para gato pode ser inovador, revolucionário e ter o poder para mudar vidas? A resposta é Live Clear. Descoberto após mais de 10 anos de investigação, Purina ProPlan Live Clear é um alimento para gato pioneiro e revolucionário, como o mundo nunca viu. Como funciona? Vamos começar pelos alergénios dos gatos. Todos os gatos, independentemente do sexo ou raça, produzem um alergénio chamado FeLD1 na sua saliva. Quando o gato faz a sua higiene, passa a saliva para o seu pelo e espalha o pelo e a pele descamada para o ambiente. Por isso, questionamos: e se conseguíssemos neutralizar os alergénios na sua origem? E a resposta é incrível! Quando os gatos comem ProPlan Live Clear diariamente, uma proteína-chave proveniente do ovo liga-se ao FeLD1 na saliva do gato e neutraliza-o de forma simples e segura. O resultado? ProPlan Live Clear demonstrou reduzir os alergénios no pelo do gato em média em 47%, a partir da terceira semana de alimentação diária. E o melhor? É uma nutrição excepcional e deliciosa. Comprovo que este alimento com o poder para mudar vidas pode fazer pelo seu gato e pela vossa vida juntos. Com a nutrição revolucionária de Purina ProPlan Live Clear.